Capítulo 1 Um Novo Mundo. Parte 1. Eu havia recuperado a consciência, deitado e olhando para o céu. As nuvens estavam flutuando suavemente, e eu podia ouvir o chilrear dos pássaros ao longe. Levantei-me, percebendo que meu corpo não doía nada. Observando meu entorno, notei montanhas e planícies gramadas ao meu redor. Pude ver uma grande árvore ao longe. Além disso, achei que poderia haver uma estrada por perto. Não havia dúvida, eu estava em outro mundo. Acho que vou descer a estrada e ver se encontro alguém. Com meu ponto de referência imediato em vista, fui em direção à grande árvore. Ao chegar lá, pude ver melhor as coisas. Eu estava certo. Havia uma estrada por perto. Agora, esquerda ou direita, eis a questão. Considerei minhas opções sob a sombra da árvore gigante. O ponto de referência mais próximo à minha direita parecia estar a 1 hora de caminhada de distância. À esquerda, eu podia ver uma cidade. Provavelmente ficava a 8 horas de caminhada. Enquanto eu estava perdido em meus pensamentos, meu smartphone começou a tocar. O identificador de chamadas estava listado como o Deus. Alô? Touia. Oh! Aconteceu! Vejo que você chegou em segurança. Eu podia ouvir a voz de Deus enquanto segurava o telefone perto do meu ouvido. Tínhamos acabado de nos separar, mas era como se estivéssemos conversando pela primeira vez em muito tempo. Esqueci de mencionar uma coisa. Os mapas, bússolas e afins em seu telefone agora devem ser compatíveis com este mundo. Espero que eles ajudem. Deus. Ah, é mesmo? Na verdade, esse é um ótimo momento. Eu estava um pouco perdido e me perguntando para onde deveria ir. Touia. Eu imaginava que seria assim. Eu poderia muito bem ter deixado você no meio da cidade, mas pensei no pânico que se seguiria. Achei que você preferiria evitar isso, então o deixei em um lugar onde ninguém o veria. É claro que isso nos leva ao fato de que você está perdido no meio do campo. Deus. Ei, sim, respondi com um leve sorriso irônico. Era natural que eu estivesse perdido. Eu não tinha destino, cidade natal ou mesmo conhecidos. Se você seguir seu mapa, deve conseguir chegar à cidade mais próxima sem incidentes. Dê o seu melhor lá. Adeus. Deus. Eu ficarei bem. Vejo você mais tarde. No final da ligação, voltei à tela inicial, encontrei o aplicativo de mapas e o abri. Minha localização foi exibida bem no centro do mapa. Uma estrada se estendia bem ao lado dela. Deve ser a estrada para a qual eu estava olhando no momento. Aumentando ainda mais o zoom, observei a cidade a oeste. Era uma. Reflé? A cidade de Reflé. Bem, acho que é para lá que estou indo. Ativando um aplicativo simples de bússola, tomei nota e segui para o oeste. Depois de caminhar por um tempo, finalmente comecei a entender a realidade da situação. Para começar, eu não tinha comida. Sem falar que não tinha água. E quando eu estivesse na cidade, o que aconteceria depois? Eu não tinha dinheiro. Ainda tinha minha carteira, mas para que serviria? Havia alguma taxa de câmbio para o dinheiro do meu país? Logicamente falando, tudo isso não tinha valor agora. O que eu poderia fazer? Enquanto eu estava perdido em meus pensamentos, um som veio de trás de mim. Virei-me para verificar e vi algo ao longe. Estava vindo nesta direção e parecia ser uma carruagem puxada por cavalos. Eu nunca tinha visto uma carruagem puxada por cavalos antes, mas devia ser algo que uma pessoa pudesse dirigir. Esse seria o meu primeiro contato com um ser vivo nesse novo mundo. Pensando bem, o que eu deveria fazer? Tentar pará-la? Eu poderia ter pedido uma carona até a cidade, mas rejeitei essa ideia. Mas por quê? Por um motivo simples. À medida que o carro se aproximava, pude ver de relance que se tratava de uma carruagem de primeira linha.
por seu exterior lindamente ornamentado e construído com o mais alto conhecimento tecnológico. Até mesmo eu pude perceber de relance que era o tipo de veículo dirigido por um nobre ou, pelo menos, por uma pessoa rica de alto status. Se eu tivesse que parar um carro como esse, a resposta seria algo como: insolente. Vou mandar enforcá-lo por isso, o que não é motivo de piada. Eu havia decidido que era do meu interesse dar passagem, então simplesmente fui para o lado da estrada. A carruagem passou por mim, levantando uma nuvem de poeira em seu rastro. Isso foi bom. Fiquei feliz por ter conseguido evitar qualquer problema. Entretanto, quando me virei para voltar à estrada, notei que ela havia parado um pouco mais adiante. Você! Sim, você, ali! Um homem bateu na porta da carruagem e saiu. Ele era um homem bastante idoso, com cabelos grisalhos e um bigode magnífico. Ele usava um cachecol, um casaco elegante e um broche rosa no peito. Sim? O que é isso? Claramente empolgado com alguma coisa, o senhor mais velho tinha se virado para trás. Em algum lugar no fundo da minha mente, eu estava mais aliviado por parecer que estávamos falando a mesma língua. O homem segurou meus ombros com firmeza e me manteve no lugar. Seus olhos percorriam todo o meu corpo como se estivessem saboreando algo lentamente. Espere, o quê? Isso pode ser ruim. De que loja você comprou essas roupas? Desculpe-me. Fiquei surpreso, muito surpreso com sua pergunta. O homem estava tão imerso em ler meu uniforme escolar de todos os ângulos que nem estava prestando atenção à minha confusão. Eu nunca vi um desenho como esse. E a maneira como é costurado. Como pode ter sido feito? HRMM. E então tudo começou a fazer sentido. Para simplificar, meu uniforme era raro. Talvez não existisse mais nada neste mundo. Nesse caso, você pode ficar com ele, se quiser. Touia. Tem certeza? O velho de bigode moreno mordeu a isca. Eu comprei essas roupas de um vendedor ambulante. Se preferir ficar com elas, não me importo de dá-las a você. No entanto, seria uma perda para mim, pois eu não teria nada para vestir. Se você pudesse me levar à cidade e me ajudar a encontrar roupas novas, eu ficaria muito grato. Touia. Eu não poderia ter dito a ela que minhas roupas eram de outro mundo, então tive que inventar uma desculpa. Se eu conseguisse vender minhas roupas e ganhar um pouco de dinheiro com isso, seria um problema resolvido. Além disso, isso me ajudaria a ter roupas que não se destacassem tanto. Isso mataria dois coelhos com uma cajadada só, por assim dizer. Muito bem, então. Suba a bordo e venha para a cidade comigo. Mandarei fazer algumas roupas novas para você assim que puder. Você pode vender suas roupas atuais assim que isso for resolvido. Combinado, respondi com firmeza. O senhor de bigode apertou minha mão com firmeza em resposta. Depois disso, levamos apenas 3 horas para chegar à cidade de Reflé de carruagem. Durante a viagem, o velho, que se apresentou como Zanak, pegou meu paletó e passou as mãos sobre ele várias vezes, examinando-o até a última costura. Ele parecia extremamente interessado em fazer roupas. Quando eu soube o que ele fazia, tudo fez sentido. Aparentemente, Anak trabalhava no setor de moda. Isso explicava sua reação inicial e todo o seu comportamento curioso. Hoje, parecia que ele tinha acabado de voltar de algum tipo de reunião. No que me dizia respeito, eu havia passado tempo olhando pela janela do carro. A paisagem de um mundo totalmente novo. Um mundo que era meu novo lar. Fazia 3 horas que eu havia encontrado Zanak pela primeira vez. Depois de ser sacudido em todas as direções, o carro havia chegado em segurança a Reflé. Um soldado, talvez um tipo de porteiro, nos encontrou na entrada e nos interrogou antes de nos deixar passar rapidamente. Pela reação dele, parecia que Zanak era bastante famoso. Ao percorrermos as ruas da cidade, a carruagem chacoalhava ruidosamente.
Como as ruas eram feitas de paralelepípedos antigos, havia muito movimento. Enquanto dirigíamos, finalmente chegamos ao que parecia ser um próspero distrito comercial com muitas lojas enfileiradas. O carro parou em frente a uma dessas lojas. Havíamos chegado e agora íamos comprar roupas novas. Fiz o que Zanak pediu e saímos para a rua. A placa da loja mostrava o desenho da agulha e da linha, mas foi escrita abaixo que me alertou para uma realidade assustadora. Não consigo ler isso. Eu não conseguia ler o que estava escrito na placa. Certamente não eram boas notícias. Achei que ficaria bem, já que conseguia falar direito, mas não parecia ser o caso. Poderia ter sido pior, eu supunha, porque pelo menos o fato de conseguir manter uma conversa significava que eu ainda poderia aprender a ler e escrever. Era meu primeiro dia nesse novo mundo e eu já tinha algo para estudar. Zanak me levou até a loja, e vários funcionários vieram nos cumprimentar. Bem-vindo, gerente. Fiquei surpreso com o que eles disseram. Gerente. Touia. Ah, eu dirijo essa loja. Mas isso não importa, nós vamos trocar você. Alguém escolha roupas novas para esse garoto. Zanak me levou para um provador, que era uma pequena sala com uma porta, não apenas uma caixa com uma cortina separando-a. Depois disso, ele entrou correndo com uma pilha de roupas. Eu havia tirado o blazer, a gravata e a camisa para começar a me trocar. Eu estava usando uma camiseta preta simples por baixo, o que também pareceu ter chamado a atenção de Zanak. Posso sugerir que você também me venda essas cuecas. Canalha. No final, fui forçado a vender tudo o que estava vestindo. Tudo, inclusive minhas meias e sapatos. Quando minha roupa íntima foi adicionada à sua lista de exigências, a aprovação me deixou meio cansado. Eu entendia como ele se sentia, só queria que ele tivesse entendido como eu me sentia. As roupas e os sapatos que ele preparou para mim em troca eram confortáveis e fáceis de usar. Eu não tinha nenhuma reclamação sobre elas. Calças pretas e uma camisa branca, com uma jaqueta preta por cima. Um traje elegante que não era muito chamativo. Eu gostava disso. Isso significava que eu não me destacava. Agora, por quanto você venderá suas roupas? Eu não olharia o preço, é claro, mas você tem uma quantia específica em mente? Bem, receio que eu não tenha uma boa estimativa em mente. Não é minha área de especialização, sabe? Só posso supor que eles seriam caros, mas... Para ser completamente honesto, estou sem dinheiro agora. Entendo. É muito triste ouvir isso. Bem, 10 moedas de ouro são suficientes? Sem conhecimento de moeda neste mundo, eu não tinha como julgar o valor de 10 moedas de ouro. Por isso, aceitei. Parece bom para mim. Ótimo. Bem, aqui está, respondeu Zanak, claramente satisfeito com minha resposta. 10 moedas de ouro soaram na palma da minha mão. Cada uma era do tamanho de uma moeda de 500 ienes e tinha gravuras de algo parecido com um leão. Eram as economias de minha vida. Algo que eu tinha que gastar com sabedoria. A propósito, você não sabe onde eu poderia encontrar um lugar para dormir, como uma pousada. Gostaria de encontrar um lugar para descansar antes que o sol se ponha. Uma pousada, é claro? Vire à direita ao sair para a rua e siga pela estrada. Você deve ver a placa da pousada Silver Moon, não será difícil encontrá-la. Mesmo que eu a tivesse visto, eu não saberia, pois não conseguia ler. Bem, isso não seria um problema, pois eu poderia continuar perguntando às pessoas por direções. Mesmo que eu não conseguisse ler, ainda poderia falar. Anotado, obrigado. Então, estarei a caminho. Muito bem. Se você encontrar qualquer outra roupa em comum, traga-a para mim. Eu me despedi de Zanak e saí de sua loja. O sol ainda estava alto no céu. Peguei meu smartphone e o liguei. Devia ser por volta das 2 da tarde. Eu estava pensando nisso na carruagem, mas o horário também deve estar certo, não é?
Guiado pelo sol, não poderia estar muito longe da verdade. Naquele momento, algo me ocorreu de repente. Eu havia reaberto o aplicativo de mapas. Ele mostrava minha localização atual no mapa da cidade. É claro, os nomes das ruas e lojas também eram exibidos. Eu certamente não estaria perdido agora. Eu havia encontrado Silver Moon no aplicativo rapidamente. Oh, espere um minuto. Eu tinha me virado e olhado para a loja de Zanak. Miss Zanak King of Fashion, era isso mesmo que a placa dizia. Fui para a pousada, sentindo-me mal pelo pobre Zanak e seu terrível senso de nomeação. Depois de caminhar um pouco, encontrei a placa Silver Moon. O logotipo tinha o formato de uma lua crescente. Bastante comum, considerando todas as coisas. O prédio, feito de tijolos e madeira, parecia ter 3 andares. Certamente parecia bastante robusto. Entrei pelas portas duplas. O cômodo interno parecia um bar ou sala de jantar com um grande balcão à direita. À esquerda, havia uma escada que levava aos quartos. Bem-vindo. Você está aqui para uma refeição ou para um quarto? A senhora atrás do balcão me chamou. Seu cabelo ruivo estava preso em um rabo de cavalo e ela parecia bastante animada. Uma mulher de 20 e poucos anos, pelo menos foi o que pensei. Ah, eu gostaria de alugar um quarto, por favor. Quanto custa por uma noite? 2 moedas de cobre. As refeições estão incluídas no preço. Ah, você terá que pagar adiantado também. 2 moedas de cobre. Eu não sabia dizer se era caro ou barato. Logicamente, era mais barato do que uma moeda de ouro, mas eu não conseguia adivinhar quantas moedas de cobre era uma moeda de ouro. Sem outra opção, tirei uma moeda de ouro da minha carteira e a coloquei no balcão. Isso me dá direito a quantas noites? Como assim, quantas? 50, não é? Ela respondeu, claramente exasperada. 50. Eu me senti irritado com o olhar repentino que ela me deu. Senti como se ela estivesse basicamente dizendo: Ei, você não sabe contar, ou algo assim. Então, uma moeda de ouro é igual a 100 moedas de cobre. Eu poderia ter 500 noites com minhas 10 moedas de ouro. Assim, eu poderia viver confortavelmente por cerca de 1 ano e meio sem mexer um dedo. Bem, isso significa que eu tinha muito dinheiro, não é mesmo? Bom, o que você gostaria? Um mês de hospedagem, por favor. Muito bem, então. 1 mês de hospedagem. Não tenho tido muitos clientes ultimamente, então você é um salva-vidas. Haha, obrigado. Fiquei sem moedas de prata, então vou lhe devolver a diferença em moedas de cobre. A senhora pegou minha moeda de ouro e me devolveu 40 em cobre. Se ela pegou 60 moedas de cobre, isso também significa que 1 mês tem 30 dias neste mundo. Muito próximo, portanto, do meu mundo de origem. Agora que tudo estava resolvido, a senhora tirou o que parecia ser um registro de hotel de trás do balcão. Ela o abriu na minha frente e me entregou uma caneta tinteiro. Está bem, então. Se você puder assinar aqui, por favor. Ah, desculpe-me, o problema é que eu não sei escrever. Você poderia preenchê-lo para mim, por favor? É mesmo? Bem, tudo bem. Qual é o seu nome? É Mochizuki. Mochizuki Touya. Mochizuki? Esse é um nome bastante incomum. Ah, espere, não. Meu primeiro nome é Touya. Mochizuki é meu sobrenome, meu nome de família. Oh, certo. Seu primeiro e último nome estão invertidos. Você é de Eshin? De algum lugar próximo, é claro. Eu não tinha ideia de onde ficava Eshin neste mundo, mas não consegui pensar em nada melhor, então deixei para lá. Resolvi examinar meu mapa mais tarde para ver se conseguia encontrar esse famoso Eshin nele. Muito bem, então. Seu quarto fica no 3º andar, na parte de trás, à direita.
É o que recebe mais sol de todos os nossos quartos. Aqui está sua chave, certifique-se de não perdê-la. O banheiro e a banheira ficam no primeiro andar, e este quarto é a sala de jantar. Por falar nisso, você vai almoçar hoje? Oh, por favor. Não estou comendo desde hoje de manhã. Então vou preparar algo bem rápido. Você pode usar esse tempo para ir ver seu quarto e talvez descansar um pouco. Entendo, eu disse. Então peguei a chave do meu quarto, subi até o terceiro andar e abri a porta. Era do tamanho de um quarto de 6 tatames, com uma cama, uma escrivaninha, uma cadeira e um armário. Abri a janela e olhei para a rua. A vista era realmente linda. Além disso, era emocionante ver as crianças correndo e brincando embaixo da janela. Revigorado e com um humor surpreendentemente bom, saí do meu quarto e o tranquei. Ao voltar para o andar de baixo, fui recebido por um cheiro agradável. Vou ir lá. Desculpe-me pela demora. Sentei-me na sala de jantar e a senhora me trouxe a comida. Havia sopa, algo que parecia um sanduíche e uma salada. O pão estava um pouco duro, mas muito bom, como o primeiro pão que comi nesse novo mundo. Delicioso, até. Eu o devorei inteiro. Depois disso, pensei em meu próximo plano de ação. Eu ficaria na pousada por um tempo, então pensei em ir ver como as coisas estavam indo na cidade. Vou dar uma volta. Tudo bem, então. Até logo. Depois disso, a dona da pousada me disse que seu nome era Mika. Ela me despediu quando saí para explorar o resto da cidade. Por ser uma cidade em outro mundo, tudo era incomum e fascinante. Meu olhar errante fazia com que algumas pessoas me olhassem com desconfiança, e, toda vez que eu me dava conta disso, meu olhar se desviava ainda mais. Continuar assim me colocaria em um loop infinito. Isso não era bom. Uma coisa que notei nos habitantes dessa cidade foi o número de homens que carregavam armas. Alguns tinham espadas ou machados, outros tinham facas e alguns até carregavam chicotes. Isso me pareceu um pouco perigoso, mas disse a mim mesmo que era assim que o mundo funcionava. Fiz uma anotação mental para comprar uma arma pessoal. Uma coisa de cada vez. Tenho que começar a ganhar dinheiro. Não posso viver muito bem neste mundo sem uma fonte de renda. Nunca pensei que estaria procurando um emprego tão cedo. Sinceramente, teria sido bom se eu tivesse algum tipo de especialidade. Infelizmente, minha melhor matéria na escola era história, e história de outro mundo não ajudava muito. A única outra coisa que me veio à mente foi música. Será que esse mundo tinha pianos? Bem, mesmo que houvesse na região, eu não era particularmente talentoso. De repente, algo chamou minha atenção. Ruídos. Vozes, até. Vozes altas vindas de um dos becos da rua principal. Parecia uma discussão. Acho que posso dar uma olhada nisso. Com esse pensamento, entrei no beco. Asterisco, asterisco, asterisco. Espero que tenha gostado do vídeo. E se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo. Até mais!